Bem, gente, agora que a gente já fez os dois programas Leia e salário líquido, né? Na primeira atividade de sala de aula, a gente pediu para vocês desenvolverem um sistema, né? Que seria para calcular a soma de 3 números, calcular a média de 3 números e verificar se os 3 números são iguais. Nossa, como é que a gente vai fazer isso? Vamos tentar resolver esse problema junto, né? Vou criar aqui uma nova classe, um novo programa. O nome dessa minha classe vai ser atividade 01, atividade de sala 01, né? Que a gente vai ter 4 atividades. Não esqueça de marcar o main. Aqui nossa atividade, primeira coisa que eu faço é import java.util.scanner. Pronto, já fiz o primeiro import. Agora vamos declarar as variáveis. Declaração de variáveis. Eu posso até já deixar tudo prontinho aqui. Primeiro parte declarar variáveis, depois entrada de dados. Isso é um fluxo padrão, né? De todos os programas. Processamento de dados, saída de dados. E a gente tem a finalização. Finalizando. Então, geralmente meu código tem essas partes, né? Pode modificar, tá, gente? Isso aqui é um padrão que a gente está utilizando só para melhor entendimento do que a gente está fazendo. Então, quais são as variáveis que a gente vai precisar declarar? 3 números, né? Double, N1, N2, N3. Ponto e vírgula. Professor, poderia ser inteiro? Poderia, mas como a gente vai trabalhar com média, né? Média pode ser não necessariamente número inteiro, então vamos deixar double mesmo. Entrada de dados. Já declarei as variáveis. Quais são as 3 entradas de dados que nós vamos ter? System.out.print informe N1. Boa. E agora N1 recebe. Esqueci do scanner. Entrada, senão não vou conseguir ler, né? Recebe new scanner. Letras maiúsculas e minúsculas tem diferença, então tome cuidado. Agora sim, entrada ponto next double. Vamos fazer isso novamente? Vamos, só que de uma maneira muito boa de fazer, Ctrl C, Ctrl V, onde aqui agora eu vou ler o N2 e aqui agora eu vou ler o N3. Nossa, bem facinho. Esse programa vai ser bem fácil e rápido de fazer. N2, N3. Pronto, acabei de ler as 3 informações, o número 1, o número 2 e o número 3, e agora eu vou processar os dados. Quais são os dados que eu preciso processar? Uma coisa diferente agora. Na declaração de variáveis, a priori eu teria que declarar todas as variáveis, mas o Java me permite declarar a variável na hora que eu preciso. Eu teria que criar, por exemplo, uma variável chamada soma, para receber a soma de N1, N2 e N3. Mas se for de minha preferência, eu posso declarar aqui, olha, nossa, legal o Java, né? Double recebe N1 mais N2 mais N3. Double média recebe soma dividido por 3. Olha que legal, né? Estou declarando a mesma hora.
e vou declarar uma variável boolean. A primeira vez que nós vamos criar uma variável do tipo boolean, tá? Boolean, ele é uma variável que me dá um valor verdadeiro ou falso, né? Aquele tipo lógico, só verdadeiro ou falso. E ele vai me perguntar se são iguais. Pela primeira vez também nós vamos fazer uma expressão lógica e não aritmética. A expressão lógica é aquela expressão que me dá verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer a seguinte pergunta para minha expressão lógica: N1 é igual a N2? Se for igual, ótimo. Mas não é só N1 igual a N2. Eu tenho que verificar também se o N2 é igual a N3. Perfeito. Então, se N1 for igual a N2 e N2 é igual a N3, essa expressão vai ser verdadeira. E por ser verdadeira, o iguais vai receber o valor de true. Se não for, iguais vai receber o valor de false. E vamos para a saída de dados. System.out.printf. Pular uma linha. Soma. Soma. Faltou uma coisinha, a variável, né? Um parâmetro. Porcentagem F. Eu não vou colocar aqui como 6.2, assim por diante, não precisa. Aí, em vez de ser soma agora, é média. E a variável que vai ser escrita vai ser a média. E agora eu vou perguntar se são iguais. Ele vai mostrar uma string verdadeiro ou falso, né? Que seria iguais. Vamos executar nosso código assim. Faltou a finalização. Entrada.close. Boa. Agora vamos executar, né? Vamos botar 3 números. 4, 4, 4. A soma é 12. A média é 4. E são iguais true. Perfeito. Vamos executar novamente. 3, 6 e 9. A soma é 18. A média é 6. E o iguais agora recebeu false. Perceberam aí o que nós aprendemos nessa aula? O modelo é o mesmo: declaração, entrada, processamento, saída de dados. A entrada de dados, a gente só entrou com informações do tipo double. Agora o processamento de dados, uma coisa nova: nós declaramos uma variável na hora, a gente não precisou declarar ela antes na declaração de variáveis. É possível, é possível. Eu declarei e já comecei o processamento. Declarei e já comecei o processamento. Declarei e já comecei o processamento. Só que no processamento que a gente fez agora não foi apenas de operações aritméticas, mais e menos, e dividir e módulo, né? Nós fizemos operações lógicas. Eu estou perguntando para o computador se N1 é igual a N2, se N2 é igual a N3, e fazendo um relacionamento, né? Uma união lógica, né? N1 é igual... eu tenho uma expressão relacional aqui, né? N1 é igual a N2, N2 é igual a N3, e depois sendo juntadas por uma expressão lógica, um operador lógico E, né? Se isso aqui for verdade, o iguais vai ser verdade. E o nosso sistema da atividade 1, espero que tenham aprendido mais, foi feito. Qualquer dúvida, vamos nos comunicar via fórum. Até a próxima aula e o próximo exercício.